Olá pessoal, vamos para a nossa aula de número 76. Nós estamos agora nessas aulas aprendendo bastante sobre romance, sobre os elementos, as características que compõem um texto literário chamado romance. Agradeço muito a participação de vocês, e parabenizo a todos por estarem aí preocupados em aprender cada vez mais. É sempre bom a gente também relembrar os alunos que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom para não esquecer de responder o formulário de questões e validar a presença de vocês. Certo? Vamos então começar a nossa aula. Hoje o objetivo preparado dessa aula consiste em fazer a leitura de mais textos que estão nessa categoria, nessa denominação de gênero discursivo literário intitulado romance. Vamos fazer o reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. E tentar também identificar os efeitos de ironia, de humor em textos variados e os pronomes e expressões nominais que retomam nomes nas narrativas para atribuir maior coesão aos textos, certo? Então, são vários objetivos, vamos ali exercício por exercício tentar dar conta de aprender um pouquinho mais sobre como que a gente compreende, como que a gente interpreta aí as características da coesão, da coerência textual, e como que a gente faz a análise dos elementos composicionais de um texto literário, certo? Nesse caso, o romance, Nessa aula a gente continua, a gente vai aprofundar, vamos sempre trazer conceitos novos e revisar aquilo que já sabemos. Então, sempre interessante vocês participarem ativamente, tentar fazer os exercícios, acompanhar as videoaulas. Os alunos que têm acesso ao aplicativo, não basta somente ir lá e responder o formulário de questões. É necessário assistir as videoaulas, acompanhar, tentar fazer os exercícios para poder aprender. Esse processo de aprendizado é o que vai garantir que vocês realmente se apropriem dos conceitos que a gente está trabalhando aí ao longo das aulas. Ok, galera? Então, vamos começar. Convido vocês para ler aqui agora um fragmento que foi selecionado do romance intitulado O Pequeno Príncipe. Então, lendo aqui, vamos lá comigo? A história mágica, sensível, comovente, às vezes triste e só aparentemente infantil que o escritor francês Anthony de Saint-Exupéry criou há 70 anos é um dos maiores romances da literatura universal. Não há adulto que não se comova ao se lembrar de quando o leu, quando criança. Trata-se da maior obra existencialista do século XX, segundo Martin Heidegger, livro mais traduzido da história, depois do Alcorão e da Bíblia. Então vejam aí a abrangência de leitores que teve o livro O Pequeno Príncipe. O romance O Pequeno Príncipe gerou uma infinidade de outros textos de diferentes gêneros. Leia os textos 1 e 2 e, em seguida, identifique qual o gênero de cada um deles. Texto 1. Com tradução de Laura Sandrone, esta encantadora história é um convite incessante a questionar convenções instituídas. O Pequeno Príncipe também é uma das obras mais conhecidas e mais vendidas de todos os tempos. Aproximadamente 150 milhões de exemplares em diversos idiomas. Dotado de singular capacidade de imaginação, de inteligência e sabedoria, Anthony escreveu um livro que é profunda reflexão sobre o amor, a amizade e o sentido da vida. O personagem central, menino inesquecível, se interroga sobre o mundo enquanto viaja de planeta em planeta e põe em dúvida as certezas dos adultos. Esta é simplesmente uma leitura para guardar no coração. Então a gente tem aqui a história de um personagem principal que fica o tempo todo fazendo críticas aos saberes aí historicamente construídos. Então ele tenta fazer a ruptura com paradigmas, com valores, com verdades absolutas, na medida em que ele vai questionando, que ele vai contestando os paradigmas vigentes. Então uma história que realmente vale a pena, foi traduzida aí para várias línguas e ganhou aí repercussão nacional e internacional. No texto 2 a gente tem o seguinte, vamos ler aqui.
Le Petit Prince foi elaborado por meio de animação computadorizada de fantasia dirigido por Mark Osborne. Irena Brignon escreveu o roteiro baseando-se no romance homônimo de 1943 do autor Anthony de Saint-Exupéry. Então a gente tem aqui uma versão, né, dessa narrativa, uma versão desse romance, porém agora adaptada num outro gênero discursivo. Como a primeira adaptação animada de Le Petit Prince utilizou-se o estilo de animação stop motion para a história do romance e a animação digital para a narrativa do quadro adicional, a estreia mundial do filme aconteceu em 22 de maio de 2015, na 68ª edição do Festival de Cannes. Direção de Mark Osborne, produção, tem aqui o nome dos produtores, né, a história e o roteiro. Então, são algumas informações que constituem os elementos composicionais deste gênero agora, né, desse texto que a gente está lendo. Questão 1 para vocês agora tentar acertar. Essa tá fácil, galera. Vamos lá. A que gêneros discursivos literários pertencem o texto 1 e o texto 2? Eu vou deixar vocês marcar um X aí numa das alternativas. Então, olha lá, galerinha, vamos ver quem marcou a segunda alternativa como resposta, acertou. Né? Trata-se de sinopse de filme de livro e de filme. Né? Primeiro a gente leu no texto uma sinopse do livro, O Pequeno Príncipe, e na sequência a gente leu uma sinopse de filme que tinha lá, inclusive, né, o nome dos roteiristas, né, o nome dos diretores e etc. Muito bem. Exercício 2 agora. Com relação aos interlocutores para a sinopse do livro e do filme, é possível afirmar que podem ser prioritariamente leitores e telespectadores infanto-juvenis ou podem ser prioritariamente leitores e telespectadores jovens e adultos. Mais essa questão para vocês tentarem acertar aí.
Então, galera, retornando, olha lá, quem considerou que podem ser prioritariamente leitores e telespectadores infanto-juvenis, acertou, né? Por que a palavra prioritariamente foi utilizada aqui? Porque não obrigatoriamente, né, agradou somente a esse tipo de público, né? Então a gente coloca como prioridade que o público esperado para esse tipo de leitura, para esse tipo de filme, sejam essas pessoas aqui, né? Os infantos juvenis, as crianças, né? Os adolescentes e até o público jovem. Mas a gente sabe que a pessoa pode ser adulta, pode ser idosa e ela de repente gosta também de assistir a filmes infantis, né? Existem várias situações. É uma questão, né, de como que a pessoa foi desenvolvendo ali o gosto estético para apreciar esses tipos de artes, né? Tanto a arte literária presente no filme, quanto a arte literária presente no romance. Muito bem. Vamos para mais questões, galera. Vamos lá para não perder o costume, vamos aprender. Exercício 3 agora. Observem a frase. O narrador mostrou-lhe o seu desenho. O pequeno príncipe disse-lhe que não queria um elefante engolido por uma jiboia, e sim um carneiro. O pronome em destaque, lhe, está substituindo quem? Alternativa A, o narrador. B, o pequeno príncipe. C, o desenho. Ou D, o autor. Então, vocês vão responder a terceira questão e a gente retorna na sequência para conferir. Então, galera, olha lá, quem marcou a alternativa A, né, acertou essa questão, né? Então, o pronome lhe, ele se refere ao narrador, certo? A gente tem a frase, o narrador mostrou-lhe o seu desenho. O pequeno príncipe disse-lhe. Esse lhe se refere a ele. A ele quem? Ao narrador,
né? Então, parabéns para quem conseguiu acertar, né? A gente tem aqui nesse pronome lhe uma referência endofórica. Lembra quando a gente aprendeu? Por que é endofórica? Porque está dentro de um enunciado, né? E ela é uma referência anafórica, porque remete a algo já mencionado no texto, né? Então, o narrador já tinha sido mencionado ali no início da frase, e esse lhe é para não repetir a palavra narrador novamente, atribuindo maior coesão textual para essa frase, para esse enunciado, né? Então, quando o escritor coloca lá, o narrador mostrou-lhe o seu desenho, o narrador Pequeno Príncipe disse-lhe, ao invés de dizer disse ao narrador e repetir a palavra narrador novamente, ele faz uma referência ali endofórica, né, uma anáfora, uma referência anafórica, né, para mencionar algo já dito no texto e deixar o texto assim do ponto de vista da estilística, da estética textual mais elegante, certo? Muito bem para quem acertou. O que temos pela frente? Vamos lá. Vamos aprender agora sobre o conceito de ambiguidade, né? Alguns vão dizer, professor, eu já fiz ali vários exercícios, eu já sei o que é uma ambiguidade. E outros vão dizer, não, professora, me explica bem certinho, dá exemplos aí, porque eu não me lembro de ter aprendido o que é a ambiguidade, né? Então, no início da aula, eu disse para vocês que a gente, de novo, ia estudar o gênero romance, né, enquanto gênero artístico literário, mas que a cada aula a gente traz novas discussões, novos debates, para vocês se apropriarem aí dos conceitos que perfazem aí o repertório cultural do campo da literatura, né? Então, hoje a gente agora vai aprender, vai retomar para quem já sabe, revisar, e para quem não sabe vai aprender o que é uma ambiguidade. Então, é a qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos, do que é incerto ou indefinido, natureza do que é ambíguo. Nossa, professora, que explicação mais complexa, né? Ainda não deu para captar. Vamos então para mais uma definição aqui. Duplicidade de sentidos, né? Duplo sentido. Opa, tá ficando mais claro? Olha lá, característica de alguns termos, expressões, sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível, né? Então, a ambiguidade, ela traz uma duplicidade de sentidos. A pessoa lê e é possível interpretar de duas formas aquilo que ela leu, né? Vamos ver exercícios aqui para a gente se apropriar desse conceito. Eu vou pedir para vocês explicarem, né, nessa tirinha, nessa história em quadrinhos aqui, uma pequena tirinha, de que forma que ocorre a ambiguidade, né? Então, no primeiro quadrinho, a gente tem lá, vendo pôr do sol, e uma pessoa observando, né? Quanto quer pelo pôr do sol? Alguém pergunta, né? Observem que a gente tem ali linguagem verbal, linguagem não verbal, que constituem, né, os elementos composicionais de uma tirinha. No segundo quadrinho, a gente tem, de novo, né, vendo o pôr do sol, e na sequência, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. De que forma é que a gente tem essa ambiguidade, essa duplicidade de sentido nessa tirinha? Façam esse exercício para ver se vocês começam a entender o que é a ambiguidade.
Então, pessoal, olha lá, retornando, acertou quem percebeu que a ambiguidade, ou seja, o duplo sentido dessa tirinha, está, obviamente, no discurso verbal, né? Então, a gente tem que o verbo ver e o verbo vender provocam a ambiguidade, né? Num sentido de ver, de enxergar, né? Eu estou observando, estou vendo, enxergando, contemplando o pôr do sol, e no outro, né? A pessoa pergunta, mas não está à venda, né? Então, quer dizer, venda no sentido de vender, né? Trocar por dinheiro aí. Então, é essa a questão ambígua que ocorre nessa tirinha, certo? Ai, professora, ainda está meio confuso, não entendi direito. Ok, vamos para mais exercícios, então. Olha lá, explique a ambiguidade na tirinha abaixo. Quer um hambúrguer? Quero, completo, mas suspenda o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo? E ali vocês têm, né? A pessoa com o pepino acima ali, elevou o pepino, suspendeu no sentido de elevar-se, né? Enfim. Então, vocês vão tentar aí explicar de que forma que ocorre a ambiguidade nessa tirinha e a gente retorna para ver se vocês conseguiram captar o que significa essa ambiguidade.
Então, olha lá, pessoal, vejam lá. Então, quem considerou que o uso do verbo suspender, no sentido de extinguir, né, não utilizar, foi compreendido no sentido de elevar, colocar ao alto, colocar no alto, né? Então, observem lá que a gente tem uma tirinha, a gente só vai compreender a ironia e o humor provocado nessa tirinha se a gente analisar ali os aspectos da linguagem não verbal, que são as imagens. Né? Se eu não tenho essas imagens, eu não consigo compreender onde que está o humor, onde que está a ironia e nem onde que ocorre a ambiguidade. Né? Porque para eu compreender a ambiguidade, eu tenho que analisar ali as imagens, os desenhos, as ilustrações que constituem esse repertório da linguagem não verbal. E também, obviamente, é interessante eu ter a linguagem verbal, né, que são as palavras escritas ali dentro dos balões de diálogos que compõem a tirinha. Né? Essas são as características do gênero textual tirinha, né, linguagem verbal, linguagem não verbal, para que o leitor consiga decifrar, decodificar e compreender ali qual foi a intencionalidade do autor da tirinha, né, do cartunista, do chargista, enfim, da pessoa que elaborou, né, esse texto, que a gente considera um texto imagético, produzido por imagens e palavras, discurso verbal, certo? Então ele diz lá, quer um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspendo o pepino. Ele não gosta de pepino, então ele não quer que coloque. Né? E aí o verbo suspender é utilizado e compreendido de uma outra forma, né, pela pessoa que está fazendo o lanche. Né? O que ela faz? Ela fica com o pepino ali elevado. Né? Então, ele devia ter dito por quanto tempo, ou seja, quanto tempo que é para eu ficar segurando esse pepino aqui. Né? Então, aí a gente tem esse elemento de provocar riso, né? Esses elementos combinados para provocar no leitor o riso, né? E o caráter cômico, né, desse tipo de gênero textual. Muito bem, pessoal, parabéns para quem acertou. Estou vendo que vocês estão começando a compreender aí o conceito de ambiguidade. Né? Agora eu quero ver dentro do texto literário, dentro do romance, como que a gente localiza uma ambiguidade. Né? Então, até aqui a gente viu nas tirinhas. Né? E vamos ver agora dentro do romance como que a gente pode identificar a presença de palavras e expressões ambíguas que provoquem esse duplo sentido. Então, exercício 6. Assinale a frase abaixo que contém ambiguidade. Letra A. O narrador entregou ao Pequeno Príncipe seu desenho. Letra B. O narrador entregou seu desenho ao Pequeno Príncipe. Qual dessas frases vocês acham que é possível a gente encontrar essa duplicidade de sentidos? Tá? Façam esse exercício aí para poder memorizar, para poder estabelecer relações e aprender o conceito de ambiguidade.
Então, pessoal, olha lá, acertou quem marcou na letra A, né, como alternativa correta, né? Quem considerou a letra A. Então, como que a gente explicaria a ambiguidade nessa frase? O narrador entregou ao pequeno príncipe seu desenho. Esse desenho é de quem? É do narrador ou é do pequeno príncipe? Né? Então, é uma frase que traz aí essa duplicidade de sentidos, por isso que ela é considerada uma frase ambígua, né? Por isso que existe a presença da ambiguidade ali, certo? Agora, no exercício 7, vamos analisar o seguinte fragmento. O pequeno príncipe disse-lhe que não queria um elefante engolido por uma jiboia, e sim um carneiro. Ele teve dificuldades para desenhá-lo, pois fora desencorajado de desenhar quando era pequeno. Depois de várias tentativas, teve a ideia de desenhá-lo dentro de uma caixa. A forma pronominal lo se refere ao pequeno príncipe ou ao carneiro? Essa não está difícil. Então, retornando, galera, olha lá como que ficaria, né, a resposta a essa questão. A forma pronominal lo se refere ao carneiro, né? Então, a gente tem aqui, no fragmento que foi selecionado do romance O Pequeno Príncipe, né, as seguintes palavras que compõem aqui esse enunciado, elas vêm carregadas de pronomes, né, que fazem referência a outras palavras ditas anteriormente, que a gente chama de anáfora, né, como já vimos aí, né? Então eu vou ler de novo para vocês verem, porque nós temos mais casos de anáfora aqui. Então, enquanto eu vou lendo, veja se vocês conseguem localizar, né? Então o fragmento diz assim: o pequeno príncipe disse-lhe que não queria um elefante engolido por uma jiboia, e sim um carneiro. Ele teve dificuldades para desenhá-lo, pois fora desencorajado de desenhar quando era pequeno. Depois de várias tentativas, teve a ideia de desenhá-lo dentro de uma caixa. A forma pronominal lo se refere ao carneiro, como a gente viu, né? Mas observem aqui, ó, que também apareceu, né, desenhá-lo, esse lo apareceu também anteriormente, né, se referindo ao carneiro, muito provavelmente, né? Então, a gente tem aqui que essa é uma referenciação endofórica, ela acontece internamente no texto, né? E é uma anáfora porque se refere a algo já mencionado, certo? Só para a gente aí fazer uma breve revisãozinha, né, do que é uma anáfora. Se não tivesse sido mencionado o carneiro antes e esse carneiro fosse mencionado depois no texto, aí nós teríamos uma catáfora,
né? Então a gente tem aí nas aulas anteriores, estão aí gravadas as videoaulas à disposição de vocês, né? A aula que foi ensinado para vocês esse tipo de referenciação endofórica, né? Quando a gente tenta atribuir maior coesão ao texto, para evitar o excesso de repetições, ok? Vamos agora para mais exercícios, vamos ver aqui. A gente tem agora um fragmento de texto, né? Esse fragmento de texto a gente vai ler e depois eu vou convidar vocês para escutar aí um audiobook, né? Narrando o mesmo fragmento de texto, só que com algumas adaptações para linguagem oral, né? Então, cada vez que a gente vai fazer um gênero discursivo, algumas adaptações acabam sendo feitas, certo? E eu vou pedir para vocês prestarem atenção na leitura e depois prestarem atenção ali na linguagem oralizada falada que vocês vão ouvir, certo? Então, começa lá. A Leon Worth. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. Então, a dedicatória corrigida fica: a Leon Worth, quando ele era criança. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Então eu vou fazer o seguinte, ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho, né? Então eu vou voltar aqui agora para vocês poderem ouvir, né, essa mesma narrativa na linguagem oral, na linguagem falada. Um tempo para vocês agora fazerem então essa atividade para desenvolver a habilidade auditiva. Dedicatória. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Entretanto, tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Worth, quando ele era criança. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, uma dedicatória feita, né, no início do livro, no início do romance, né? Então vocês já observaram que a dedicatória é uma característica da maioria dos livros, da maioria dos romances, né? Então o escritor faz lá uma dedicatória no início, geralmente aparece ali, ele dedica a alguém, né? Nesse caso a gente viu ali, né, Leon Worth, né, que ele fala. E essa ideia do desenho aqui, né, representando ali o imaginário infantil, né, e a retomada da infância, das memórias do passado, que são típicas de romance de flashback, né, de romance autobiográfico, muitas vezes, quando o escritor cria lá um narrador personagem, cria um enredo de uma narrativa visando a trazer uma autobiografia, muitas vezes, né, a mexer um pouco com as estruturas do passado, até para ele poder tentar compreender os fenômenos que aconteceram, né? Então ele tenta revivê-los por meio da escrita, certo? Vamos agora para mais um exercício, né? O nosso último exercício da aula de hoje, né? O exercício 8, e eu vou pedir para vocês explicarem como que ocorre a intertextualidade nesse fragmento do romance O Pequeno Príncipe, né? Como que os textos dialogam nesse fragmento que diz assim: certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem
Histórias Vividas, uma imponente gravura. Então, um tempo para vocês explicar a intertextualidade nesse fragmento. Então, galera, olha lá, né? Quem conseguiu estabelecer ali que a intertextualidade ocorre no fato do narrador mencionar outros livros dentro do enredo dessa história, né? Então, os livros que ele menciona ali, Floresta Virgem, Histórias Vividas, né? A gente não somente tem ali a intertextualidade, que é o diálogo entre os textos, né? Fica ali uma sugestão de leitura para o leitor, né? De outros livros, de outros romances, como também a gente tem aquela questão da metalinguagem que a gente estudou aí, né, anteriormente, né, que é uma construção metalinguística quando ele menciona outras obras literárias dentro de uma obra literária, né, fazendo referência, né, às múltiplas possibilidades que o leitor tem
de fazer as leituras e se deliciar com essas histórias produzidas com tanto carinho pelos escritores, ok? Então, na nossa de aula, a gente reviu a questão do romance, a gente fez, né, uma análise dos elementos composicionais, né? Fizemos ali o reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação, né, analisamos ali algumas tirinhas, né, as marcas linguísticas específicas de cada gênero desses, né. Agradeço aí muito a participação de vocês, seguem aí as referências para estudos, se vocês quiserem se aprofundar, né, e continuem em suas casas se puderem.